Oi, gente, tudo bem? Bom, eu preparei aqui para vocês, né, um momento para a gente estar corrigindo as atividades que eu havia solicitado que vocês fizessem em casa, né, sobre nosso capítulo 3, monarquias nacionais. Mas antes de partir necessariamente para a correção dessas atividades, eu gostaria de ressaltar aqui alguns tópicos, e relembrar algumas questões que foram estudadas no capítulo 3. Uma dessas questões foram as mudanças que ocorreram na Europa a partir do século X. Lembro a vocês, né, que esse período a Europa estava fragmentada, porque o poder estava nas mãos de diversos senhores feudais. Então, há um processo aí de fragmentação que depois, né, de forma lenta, de forma contínua, como a gente estudou, vai decorrer no fim do mundo feudal. Isso decorrente de diversos interesses. Entre esses interesses estavam principalmente os reis e os burgueses, que unindo forças, né, unindo interesses, começaram a fazer todo o movimento para que se houvesse uma unificação do poder. Essa unificação do poder foi o que deu origem ao que a gente chama de monarquia nacional, ok? Outra questão que nós vimos também foi os impactos da peste negra sobre a sociedade feudal. Então, lembrando para vocês, né? A peste negra ela matou mais de 25 milhões de pessoas na Europa e com isso ela teve um impacto enorme dentro da sociedade feudal, que contribuiu também para essa desagregação. Além disso, teve a questão da reconquista da Península Ibérica, lembrando que a Península Ibérica ela estava sob o domínio dos muçulmanos, e aí os cristãos, né, realizaram uma série de expedições para tentar expulsar esses muçulmanos daquele território. Então, essa reconquista da Península Ibérica ela esteve relacionada a essas questões. E, além disso, nós temos a Inquisição Espanhola. Lembrando que a Inquisição, né, tinha os tribunais de Santo Ofício, né, que combatiam aquelas pessoas que tinham doutrinas, ideais diferentes da Igreja Católica. Né? Então, também foi visto muito nesse capítulo a questão da Inquisição Espanhola. Bom, dito isso, certo? Nós vamos começar aqui a correção de algumas atividades que eu solicitei para vocês, iniciando aí para a página 49 do livro de vocês. Então, solicito aí que vocês peguem o livro, na página 49. Nós vamos ver aqui a nossa primeira questão, que ela diz o seguinte: explique a seguinte afirmação. A Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra, contribuiu para despertar o sentimento de identidade do povo francês. Então, observem aqui. Uma das coisas que eu sempre falo, quando vocês tiverem contato com alguma questão, observem o que é a questão está pedindo. Então, aqui, né, essa questão aqui pede que você explique essa afirmação. A Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra, contribuiu para despertar o sentimento de identidade do povo francês. Então, nesse sentido, o que é que a gente vai responder? Tivemos, por exemplo, a participação muito forte de Joana d'Arc, que era uma jovem camponesa, que ela se dizia que estava sendo enviada por Deus para derrotar os ingleses. E aí foi exatamente Joana d'Arc, vocês podem responder nesse sentido, que despertou um sentimento nacionalista entre as pessoas. Então, as pessoas agora, a população de modo geral, ela passaria a identificar a região em que vivia não só, né, de modo restrito, mas agora ela passaria a reconhecer a nação como um todo. Então, essa questão 1, né, essa explicação aqui dessa frase, ela está realmente nesse sentido, que a Joana d'Arc, ela de fato fez todo o movimento para que as pessoas não reconhecessem somente a sua região, mas reconhecessem também a nação como um todo, ok? Bom, partindo aqui para a nossa questão de número 2, ele diz o seguinte: observe o mapa da página 47, a Reconquista Espanhola, e descreva o que foi o processo conhecido como Reconquista. Vejamos, vamos aqui para o nosso mapa, certo? Que fala sobre a Reconquista Espanhola. Ao que é que ele nos pede? Para a gente descrever o processo de reconquista. Então, eu até falei no começo do vídeo,
O que foi essa reconquista? Foi uma luta travada pelos cristãos com o objetivo de retomar a Península Ibérica dos muçulmanos, certo? Então, os cristãos eles desencadearam várias guerras com o objetivo de expulsar os muçulmanos da região e conforme eles iriam conquistando novos territórios, novos reinos iam se formando, como vocês podem observar aqui no mapa, né? Reino de Leão, Reino de Navarra, né? O Reino de Aragão, enfim, diversos reinos foram se formando com essa reconquista espanhola, ok? Voltando aqui para a nossa questão de número 3, ela vai dizer o seguinte: a aliança entre o Papa Sisto IV e Dom Fernando e Dona Isabel, os reis espanhóis católicos, foi importante para o processo de unificação da Espanha. O que é a Inquisição Espanhola e como ela foi utilizada para reforçar o poder do rei e ampliar a influência da Igreja Católica. Veja só, a questão de número 3, ela tem duas perguntas. A primeira pergunta, né? Vamos lá. O que foi a Inquisição Espanhola? Né? Veja, lembrando, Inquisição Espanhola foi o tribunal criado pela Igreja Católica com o objetivo, né, de punir os héreges, que eram aquelas pessoas que defendiam ideias diferentes da Igreja Católica, certo? E aí a segunda questão, como é que ela foi utilizada para reforçar esse poder do rei, para ampliar a influência da Igreja Católica? O tribunal do Santo Ofício ele podia ser utilizado tanto para prender, como para torturar, como para confiscar bens, né? Ele se viu como instrumento do Estado espanhol para poder prender, executar aquelas pessoas que eram inimigos considerados, né, inimigos do governo, ok? Então, nossa questão de número 3 aí respondida para vocês. Quem não acertou, né, recorrija ela, certo? Agora, quero que vocês passem para a página 51 do livro de vocês, onde no Agora é com você, a questão de número 1, ele diz o seguinte: a peste bubônica, que é a peste negra, doença transmitida principalmente pelas pulgas de ratos contaminados, chegou à Europa em 1347, por meio de navios vindos do Oriente. Ela se transformou em uma epidemia, tendo matado cerca de 25 milhões de pessoas. Então, nós temos aqui uma questão relacionada à peste negra, certo? Lembra que a peste negra ela teve diversos fatores de influência para essa desagregação do mundo feudal, ok? E na letra A, ele diz assim: quais fatores contribuíram para a grande propagação da peste negra na população europeia? Veja só, o próprio livro de vocês, na página 50, né, ele traz uma série de questões relacionadas a essa propagação da peste negra. E foi exatamente o que, gente? Uma falta de higiene, né, que não se tinha, uma alimentação que era inadequada e, além disso, tinha uma questão cultural. Muitas pessoas dormindo no mesmo quarto, numa mesma cama, o que favorecia para que houvesse doenças, por exemplo, doenças pulmonares. Okay? Então, foram esses os fatores que contribuíram para a propagação da peste negra na população europeia, certo? A questão B da 1, né? Ela diz o seguinte: algumas doenças com potencial de epidemia podem ser transmitidas por meio de insetos. Pesquise e cite uma doença com essas características. Indique seu transmissor e explique de que forma ela pode ser evitada. Veja só, aqui é uma questão mais pessoal que você deve ir pesquisar, né? Eu acredito que vocês já devem ter feito essa pesquisa. E aí vocês vão citar características dessa doença, como ela é transmitida, né, de que forma ela pode ser evitada. Por exemplo, vocês podem citar a malária e explicar, né, ela é transmitida por quem? A dengue, né, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, vocês devem fazer essa pesquisa e aí responder a questão de número B, certo? A questão 2, ela diz o seguinte: a partir do século XVI, em diversas nações europeias surgiram reis que concentravam seus
em suas mãos os poderes legislativo, executivo e judiciário. 3 poderes, né? Que hoje a gente ainda vê. Eram chamados reis absolutistas. Então, esses reis absolutistas aqui, eles concentravam os 3 poderes, certo? Ele era um rei absoluto. Cite as principais características do absolutismo. E aqui você vai citar principalmente essa questão de que o poder estava concentrado nas mãos de uma única pessoa, que era aquele rei absoluto, né? Ele detinha o poder tanto material como espiritual, certo? Porque ele tinha uma divindade, ele era considerado como uma divindade. Ele tinha também, não seu poder, a concentração, né, de um sistema legal de territórios. Além disso, né, tinha a questão de que era o rei o responsável pelo exército, era o rei o responsável pela economia. Então, o poder, de fato, estava concentrado na mão desse rei absolutista, ok? Então, questão de número 2, respondido aí para vocês, certo? Na nossa questão de número 3, ele diz o seguinte: com base no que você aprendeu neste capítulo, explique por que a implantação do absolutismo na Inglaterra representou um desrespeito, veja só, desrespeito aos artigos da Magna Carta. Então, por que foi que a Magna Carta ela foi considerada um desrespeito à implantação do absolutismo? Exatamente, gente, porque essa Magna Carta ela foi criada com o objetivo de impedir a concentração dos poderes nas mãos do rei, certo? Então, o que a Magna Carta ela dizia? Que o poder não deve estar concentrado apenas nas mãos do rei absoluto. Então, por isso que ela foi considerada como se fosse um desrespeito, certo? Ela defendia, de fato, que o poder fosse, digamos assim, não concentrado na mão de uma única pessoa, mas ele fosse dividido, certo? Entre legislativo, executivo e judiciário, ok? Então, questão de número 3, da página 52, respondida, certo? Vamos avançar um pouquinho aqui para a página 55 do livro de vocês, que é Ler e Descobrir. A questão de número 1 da página 55, ela diz o seguinte: a imagem a seguir representa uma visita de embaixadores da Pérsia, que corresponde a partes do território atual do Irã. A corte de Luís XIV na França. A Pérsia era uma região importante para o comércio do Oriente no século XVII e a visita dos embaixadores tinha uma importância econômica muito grande no período. Com base nessas informações e na análise da imagem, responde ao que se pede. Então, você vai pegar as informações que ele te traz e vai analisar essa imagem. Vejamos aqui inicialmente a imagem. Na imagem aqui a gente vê, né, Luís XIV aqui, certo? E ao redor de Luís XIV uma série de pessoas, né? Mas o que é que a nossa questão pede? De que modo a imagem representa o rei da França? Justifique com os próprios elementos dessa imagem. Então, gente, como é que essa imagem está representada aqui no rei da França, certo? Eu vejo da seguinte forma, e aí vocês acrescentem. Ela está representando o rei como centro de tudo. Veja que ele está aqui no centro, né? Então, ele está representando esse rei como centro de tudo. Algumas pessoas estão em posição de sujeição àquele rei, certo? Ou outras pessoas estão ajoelhadas. Então, ele está, de fato, consolidando o que a gente está vendo sobre o absolutismo. Esse poder do rei aqui absoluto. Ele como centro de tudo, certo? Então, desse modo que eu vejo que essa imagem está representando. E aí vocês acrescentem, né, as contribuições que vocês acharem necessárias, certo? Vamos aqui para a letra B, ainda sobre a imagem. Ele diz o seguinte: um elemento muito importante no fortalecimento do poder dos reis absolutistas era a produção de imagens que exaltassem esse poder. Essa imagem pode ser considerada um exemplo disso? Justifique sua resposta.
Então, o que ele está dizendo? Que uma forma que existia muito de consolidação dos poderes dos reis absolutistas era a produção de imagens, né, que representasse, que exaltasse o poder desse rei. Será que essa imagem aqui, que a gente vê aqui na página 55, ela está retratando também esse poder desse rei? Sim, né? Com certeza. Então, de fato, né? Sim. E aí vamos justificar. É pintura. Ela está ressaltando a grandeza do poder de Luís XIV, como centro de todas as atenções, como eu falei para vocês. Além disso, ela está criando a imagem do monarca como um todo-poderoso, como centro da sociedade e do período, certo? Como sendo, por exemplo, ele o responsável pelas relações políticas da França e tudo mais, certo? Então, de fato, essa produção dessa imagem aqui que a gente viu, ela está ressaltando esse poder absolutista, ok? Concluindo aqui essa questão da página 55, nós vamos aqui para o nosso simulado. Veja que aqui no simulado eu já deixei as questões marcadas, certo? As respostas corretas. E a gente vai discutir um pouquinho por que essa resposta é correta. Se você estiver errada, você vai desmarcar lá e recorrigir, certo? Mas vamos aqui para a primeira questão. Na primeira questão, ele diz o seguinte: no final da Idade Média, em boa parte da Europa Ocidental, várias circunstâncias colaboraram com a crescente centralização política em torno da figura do monarca, certo? Guerras, revoltas camponesas e novas técnicas militares debilitaram o poder da nobreza feudal, favorecendo a expansão do poder real. Lembra, né? Que houve uma desagregação, um enfraquecimento desse período aqui, do feudalismo. A esta situação somou-se uma gradativa mercantilização e monetarização da economia, expressão de ascensão da nascente burguesia. Ok? A questão diz: em relação a esse contexto histórico, é correto afirmar que a burguesia, aí eu marquei aqui, a correta é a letra B. A burguesia é uma nova camada social em formação, não é isso? E possui capital, mas não possui o poder político. Quem possui o poder político, né, é o rei, ok? Então, nossa questão correta aqui da 1 é a letra B, certo? Vamos aqui para a questão de número 2. Na questão de número 2, ele diz o seguinte: analise a imagem adiante. Aqui temos uma imagem, certo? Onde tem um cavaleiro, né? Em cima de um cavalo aqui. E tem um homem aqui caído abaixo, certo? Mas veja só o que ele diz. Desde a Idade Média, São Tiago Maior foi retratado de várias formas. Nessa imagem do século XVII, que recorre à reconquista na Península Ibérica, sua figura é representada como mata-mouros. Com base na imagem, conclui-se que essa recorrência alude a, eu marquei aqui, letra B, uma apropriação de personagens bíblicos utilizados para legitimar a disputa territorial e religiosa. Mas por que a letra B está correta? Veja aqui, gente, a imagem. Na imagem aqui, a gente percebe de forma representativa o poder simbólico conquistado pela Igreja Católica. Então, há uma apropriação desses personagens bíblicos, porque ele está se referindo aqui a personagens, ele está se referindo aqui a um poder simbólico que foi conquistado pela Igreja Católica no decorrer do tempo, certo? Então, a questão de número 2, a opção correta é a letra B, certo? Avançando aqui, nós temos a questão de número 3, da Unesp, que ela diz o seguinte: com o crescimento comercial na Baixa Idade Média, a Europa atravessou períodos de pânico coletivo, provocados por manifestações endêmicas ou epidêmicas da peste bubônica, ou outras doenças, como tifo, varíola, gripe pulmonar e disenteria. A disseminação de várias doenças era facilitada, entre outros motivos, Então, aqui essa questão, né? Um nível facinho aqui pra gente. A questão correta, a opção correta é a letra A, que ela diz o seguinte:
condição precária de higiene, enfrentada principalmente pelos habitantes da cidade. Veja só, nós vimos sobre isso aqui, a peste negra. Teve até uma questão que a gente já respondeu. Ela estava relacionada, né, principalmente às condições de higiene, condições precárias de higiene, né, falta de uma alimentação adequada. Então, a opção correta da 3 é a letra A, certo? Questão de número 4, do IF. Diz assim: o Estado sou eu. Essa frase é muito famosa, né, foi dita pelo rei Luís XIV. Justifica para ele o seu poder absoluto, que é fundamentado em uma teoria. O nome correto dessa teoria ele está falando aqui, né? O Estado sou eu. Então há um poder absoluto aí. E lembra que eu falei para vocês que o rei vai ter tanto poder de decisão do exército, de decisão política, econômica, mas também ele vai ser considerado um ser divino? Pois bem, então esse ser divino aqui é o nome dessa teoria, né? A teoria do direito divino. Então, a letra correta é a letra D, na questão 4, certo? Vamos avançar aqui para a questão de número 5. Na questão de número 5, tem um fragmento que ele diz da seguinte forma. Quando vocês pegarem uma questão que tem assim, um tipo de fragmento ou um texto, vocês atentem-se para as questões que ele traz nesse texto, porque isso vai facilitar com que vocês, de fato, resolvam essa questão. Então, veja só, ele diz o seguinte. Um famoso escândalo político foi o de Antônio Perres, que em 1571 era secretário de Estado de Felipe II, tendo alcançado um dos postos mais importantes da monarquia. Vou marcar aqui, né? Por rivalidades, viu-se envolvido em intrigas internacionais. Conhecia todos os segredos da coroa, tendo absoluto controle sobre o tesouro. Foi acusado de vender cargos de suborno e de trair segredos do Estado. Felipe viu um caminho para atingi-lo, a Inquisição. Tinha de ser acusado de heresia. Foi difícil encontrar provas contra seu catolicismo, mas o confessor do rei conseguiu-as. Mesmo sendo íntimo amigo do inquisitor Mor e tendo o apoio da população de Saragoça, Perres foi acusado de hégire. Conseguiu fugir e morreu em Paris, e conforme testemunhou o núncio apostólico da região, sempre viveu como fiel católico. Esse texto aqui de Anita Manovsky, né, A Inquisição, é um trecho, né, que traz questões relacionadas ao que a gente estudou sobre a Inquisição Espanhola, e a partir do texto ele pergunta: é correto concluir que a Inquisição Espanhola, aí eu marquei aqui, questão de número A, apesar de sua fundamentação religiosa, esteve vinculada ao Estado e servia aos interesses de grupos ligados ao poder. Veja só, a gente viu o quê? Que esse processo de definidor do Estado moderno, ele foi marcado principalmente por uma relação entre o fazer político e o fazer religioso. Então, essa questão aqui, ela traz esses dois fatores. Apesar da religião, né, ela esteve diretamente vinculada ao Estado, a questão política, e serviu aos interesses dos grupos ligados ao poder. Então, a opção correta da questão de número 5 é a letra E, ok? Avançando aqui para a questão de número 6, ele diz o seguinte. Na Europa Ocidental, a denominada crise do século XIV caracterizou-se por um conjunto de fatores marcados por péssimas colheitas, fome, epidemias, rebeliões camponesas, guerras. Entre as alternativas, assinale aquela que indica as consequências desses fatores. Ele está falando de uma crise. Se ele está falando de uma crise, pelo que a gente estudou, houve uma fragmentação do poder, a Europa estava fragmentada, a Europa passou por diversas mudanças, como a gente estudou. Então, a questão correta aqui, a opção correta, seria a letra D, porque ela diz assim, ó, abalo do sistema feudal, provocando uma acentuada queda demográfica,
num processo inverso ao de expansão verificado entre o século XI e XIII, certo? Então, houve esse abalo do sistema feudal. A gente não viu que o sistema feudal aqui, nesse momento, ele vai começar a passar por um processo de enfraquecimento, certo? Então, essa crise na Europa Ocidental foi, de fato, essa crise, esse abalo provocado pelo fim do sistema feudal, certo? Questão de número 6, letra D. Avançando aqui para a nossa questão de número 7, ele diz assim: 3 razões fazem ver que este governo é o melhor. A primeira é que é o mais natural e se perpetua por si próprio. A segunda razão é que esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem. O príncipe que trabalha para o seu Estado trabalha para os seus filhos. A terceira razão tira-se da dignidade das casas reais. O trono real não é um trono de um homem, mas o trono de Deus. O rei vê mais longe e mais alto e deve obedecer-lhes sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição, certo? É um trecho tirado de Jacques Bossuet, certo? A política, tirado da Sagrada Escritura. Esse trecho, ele nos traz alguns elementos sobre o poder, né, absoluto, de fato, e a organização desse poder. Ele fala o seguinte: no trecho anterior, Bossuet justificou uma forma de organização do Estado europeu na Idade Moderna, em relação à qual é correto afirmar que, sobre essa organização do Estado que ele está falando aqui, é correto afirmar que se tratava do Estado moderno, que a gente viu, caracterizado pela centralização do poder nas mãos do rei, cuja legitimidade seria conferida por Deus. Então, essa questão aqui traz todos os elementos que a gente viu nas nossas aulas, né? Centralização do poder na mão de quem? Do rei, aquele rei absoluto, que tinha também legitimidade conferida por Deus, certo? Então, questão de número 7, letra A. Nossa questão de número 8, ele traz a seguinte pergunta: nenhum homem livre será detido, aprisionado ou privado de seus bens, ou posto fora da lei, ou exilado, ou prejudicado de algum modo, a não ser em virtude de um julgamento legal dos seus pares ou em virtude das leis do país. Esse trecho aqui de História Concisa da Inglaterra. A pergunta é a seguinte: o trecho anterior foi retirado de um documento considerado referência fundamental das liberdades inglesas, denominado Magna Carta. Lembra que a gente estudou, a gente viu, né, a questão da Magna Carta, e esse trecho aqui ele traz o caráter liberal, né, defendendo tanto a liberdade, as liberdades individuais, né, e ele se aproxima do que a gente viu sobre a Magna Carta. Então, a questão de número 8, opção correta, letra B, Magna Carta. Ok? Já na questão de número 9, ele traz a seguinte pergunta, o seguinte trecho, né, na verdade. As monarquias nacionais se formaram ao longo do século XIII, XIV e XV, embora tenham sido uma nova forma de exercício do poder centralizado, oposta às monarquias medievais. Mantiveram em sua essência a mesma natureza destas. Apesar, inclusive, de toda a importância e participação da burguesia no processo de consolidação do Estado Nacional, o poder continuou sendo exercido pela mesma classe dominante, a nobreza, só que agora concentrado na figura do rei, certo? A pergunta é a seguinte: a influência da burguesia na estruturação das monarquias europeias deu aos monarcas, entretanto, então, a influência dessa burguesia, ela permitiu, né, com que desse aos monarcas muitas coisas, mas, entretanto, não deu os recursos necessários à organização de exércitos nacionais comandados por generais da confiança dos reis, excluindo os exércitos particulares da nobreza feudal. Então, aqui a gente observa, nesse finalzinho aqui, a gente já observa um privilégio da nobreza,
certo? Então, buscaram, sobretudo, a manutenção desses privilégios da nobreza. Então, os monarcas podiam isso, mas não podiam, de fato, ter os recursos necessários à organização desses exércitos nacionais, ok? Então, questão de número 9, opção correta, letra E. Para finalizar, nós temos aqui a questão de número 10, que vai tratar sobre a Magna Carta. Ele diz assim: Magna Carta é como ficou conhecido o documento elaborado pelos barões ingleses e que o rei João Sem Terra foi obrigado a assinar em 1215. Composta por 63 artigos, ela obrigava o rei a respeitar procedimentos legais, assegurava liberdades políticas, reformava alguns aspectos do direito da justiça e regulava o comportamento dos funcionários reais. Esse documento influenciou séculos mais tarde a criação de constituições do mundo. Veja a seguir alguns de seus artigos. Então, aqui ele está falando da influência que teve a Magna Carta, inclusive, dia 25, né, data da Magna Carta no Brasil, ok? Então, aqui ele vai citar alguns artigos, né, que vai tratar sobre essa questão da Magna Carta, da influência que ela teve. O artigo 1, por exemplo, ele diz o seguinte: prometemos diante de Deus, em primeiro lugar, e por esta nossa presente carta, confirmamos por nós e por nossos herdeiros, para sempre, que a Igreja da Inglaterra será livre e gozará de seus direitos na sua integridade e da sua inviolabilidade das suas liberdades. E é nossa vontade que assim se cumpra, se isso está panteado pelo fato de que nós, de nossa plena e espontânea vontade, concedemos a liberdade de eleições, que é de maior importância e essencial para a Igreja da Inglaterra. Então, aqui artigo 1 sobre a Magna Carta, questão da liberdade das eleições. Ele avança e ele traz também o artigo 38, que diz o seguinte: nenhum bailio levará de hoje em diante alguém a julgamento com base apenas na sua palavra, sem testemunhas dignas de créditos para apoiá-lo. Então, para você fazer um julgamento, não é somente sua palavra, tem que ter os testemunhos, certo? E o artigo 39 diz assim: nenhum homem livre será capturado ou aprisionado ou desapropriado de seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou de algum modo lesado, nem nós iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, exceto pelo julgamento legítimo de seus pares ou pela lei do país. Também traz uma questão relacionada às liberdades, né, ao julgamento, o julgamento justo. E, por fim, o artigo 41 traz o seguinte: os mercadores terão plena liberdade para sair e entrar na Inglaterra, e para nela residir e percorrer tanto por terra como por mar, comprando e vendendo quaisquer coisas de acordo com os costumes antigos e consagrados, e sem terem que pagar tributos injustos, exceto em tempo de guerra ou quando pertencerem a alguma nação em guerra contra nós. Certo? Então, ele traz aí essa série de artigos e traz 3 questões relacionadas a esses artigos. A letra A. O texto da Magna Carta está escrito na primeira pessoa do plural. Quem são as pessoas que assumem os compromissos expressos na Magna Carta, que a gente viu? Vai ser tratar de fato do rei da Inglaterra, que é o rei da Inglaterra, o tal lá do João Sem Terra, né? Então, vai ser o João Sem Terra que vai assumir os compromissos em seu nome e também em nome dos seus herdeiros futuros, certo? Então, letra A, respondida aí para vocês. A letra B diz o seguinte: os artigos selecionados mostram a defesa dos interesses de alguns grupos sociais específicos. Cite esses grupos e explique que interesses estão sendo defendidos. Com esses grupos aqui que ele está falando, né? Observa-se aí, por exemplo, a defesa dos interesses da igreja, né? Dos burgueses também, certo? Por exemplo, a garantia de livre trânsito dos mercados que os burgueses defendiam,
E além desses grupos, tem, por exemplo, o artigo 38, que é o direito de defesa, e o artigo 39, que é o direito de liberdade individual, né, os interesses da população como um todo. Então, letra B está relacionada a essas questões, certo? Para finalizar, nossa letra C diz o seguinte: com base no texto anterior e na leitura do capítulo, explique a importância da Magna Carta dentro do processo de concentração dos poderes nas mãos dos reis vividos pela Inglaterra, na época em que o documento foi elaborado. Então, aí vocês vão colocar qual foi a importância da Magna Carta. Por exemplo, ela tinha o objetivo assegurar os direitos da população, limitar o poder do rei, né, ao declarar que ninguém na Inglaterra, nem mesmo o rei, nem mesmo o monarca, ele estava acima da lei. Então, essa foi a importância da Magna Carta, né, fazer essa limitação de fato do poder do rei, certo? Então, gente, aí nós finalizamos as nossas atividades relacionadas ao capítulo 3. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse momento e até a próxima, certo?